Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 29/11/2025, meio-dia e 42, vai ser meio-dia e 43, 12h43, 29/11/2025, sábado. A morte de João Batista. MAR 61429, LUC 319 2979. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estás maravilhado, por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodia, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodia diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. MAR 6:30-34, LUC 9:10-17, João 6:1-14. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar de deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mista que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheia. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. MAR 6:45-46, João 6:15-21. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Está assistindo bem com teus olhos, e ouvindo bem com teus ouvidos, e se ligando bem com teus cérebros? Presta bem atenção no versículo 31, capítulo 14 de Mateus, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé. Quando fala homem e mulher também, homem e mulher de pouca fé, por que duvidaste? Vocês não recebem vitória porque vocês têm pouca fé e duvidam demais. Vocês do outro lado são assim, tem pouca fé e duvidam demais, por isso que vocês não recebem nada e nunca vai receber. E quando subiram para o barco, acalmou o vento.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o filho de Jeová. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos que a tocavam ficavam sãos. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto nesta tarde de hoje, 29/11/2025, sábado, mês de novembro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente essa minha irmã que é dizimista, ofertante. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite estarei de volta com força completa, hein? Culto da noite, eu estou de volta com tudo. É isso aí, culto da tarde. É isso aí, ó. Culto da tarde, é isso aí. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completa, hein?